Olá, professora Kátia, caros colegas, boa noite a todas e todos. O nosso seminário trata do texto Os Três Tipos Puros de Dominação Legítima, do sociólogo alemão Max Weber. Neste texto, encontramos alguns dos principais referenciais mobilizados pelo autor no desenvolvimento da sua perspectiva sociológica. É bom deixar claro que a nossa narrativa, que virá a seguir, se encontra sistematizada da seguinte maneira. Primeiro, nós daremos uma introdução teórica ao que fundamentou o desenvolvimento das suas teorias em relação a esses três tipos de dominação legítima, e em seguida traremos à tona as principais referências, os principais norteamentos oriundos do próprio texto lido, de modo a explicar e exemplificar algumas das nuances da obra elencada. Para compreendermos algumas das nuances teóricas por trás da proposição desses três tipos puros de dominação legítima, conforme postulou Max Weber, esse sociólogo e jurista alemão que vivenciou tantas questões problemáticas ao contexto europeu, seja a unificação do Estado alemão, a Primeira Guerra Mundial, as consequências em virtude da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha, a formação da República de Weimar, enfim. É preciso retomar algumas questões pertinentes ao próprio trabalho de Max Weber, em específico o desenvolvimento da sua teoria da dominação, que foi feita ao longo de toda a sua carreira, onde ele buscou compreender, através da mobilização de conceitos-chave, o princípio da autoridade, traçando tipologias, isto é, tipos ideais, para compreender de que maneira as ações sociais caracterizam as relações de poder em sociedade, buscando ainda compreender a sua articulação com o conceito de legitimidade do poder, um outro conceito bastante emblemático para a teoria weberiana. No campo das ideias, Weber acabou diferenciando tanto da ideia de Marx, que recorreu ao materialismo histórico, materialismo dialético, para explicar as relações de produção, as forças produtivas que se acompanhavam na sociedade, além de se diferenciar também de Durkheim, que propôs que a religião seria pressuposto para se entender as relações entre sociedade e indivíduo. É bom deixar claro, entretanto, que essas tipologias, esses tipos ideais mobilizados pela teoria weberiana não seriam inéditos. Tanto Hegel quanto Nietzsche, base de inspiração para boa parte das teorias weberianas, mesmo que de maneira oposta, já haviam se baseado nessas categorias que viriam a ser trabalhadas por Weber. Feitos os devidos esclarecimentos iniciais, no sentido de contextualização, de embasamento das teorias analisadas, vamos partir agora para a obra analisada, os três tipos puros de dominação legítima, que se trata de um capítulo extraído da obra Economia e Sociedade, escrita entre as décadas de 1910 e 1920, que só foi publicado póstumamente. Nessa obra, em específico neste capítulo, temos a tipificação desses tipos chamados de puros de dominação legítima. Tipos puros porque eles só podem ser encontrados isolados apenas no nível da teoria, mas na realidade concreta, na prática, eles se combinam e se apresentam de forma articulada. E a partir da leitura do capítulo referenciado, temos a mobilização de um conceito-chave, o de dominação legítima, já anteriormente citado. Para Weber, todo poder, ao se instituir, precisa da aceitação do povo ao qual se dirige. Se houver a necessidade do uso da força, então não há legitimidade, ou essa se encontra em declínio. Portanto, é preciso ter essa questão em mente para se entender a obra analisada, o conceito de dominação legítima, enquanto diametralmente oposto ao uso da força.
porque o uso da força significa ausência de legitimidade. Bom, para iniciar a análise do texto de Max Weber, Os Três Tipos Puros de Dominação Política, é preciso primordialmente destacar o que significaria dominação dentro do seu pensamento. Aqui, portanto, dominação é considerada como a chance de ser obedecido em um mandato. Ela depende, portanto, de um conjunto de interesses daqueles que obedecem. Assim, para alcançar a estabilidade, ela necessita de bases jurídicas nas quais repousar. Nesse sentido, há apenas três tipos de dominação legítimo, segundo Weber: o legal, o tradicional e a carismática. A dominação legal consiste na forma burocrática de dominação, na qual todos os direitos e leis são criados e modificados pela sociedade, desde que uma associação seja eleita ou nomeada para tal empreitada. Tal associação deverá ser formada por funcionários, o que inclui o próprio superior, na medida em que este exerce um poder dentro de uma regra, selecionados a partir de suas respectivas formações profissionais. Bom, esses membros selecionados seriam os funcionários, portanto. Mediados por um contrato, tais funcionários integrarão o quadro administrativo, sem deixar que qualquer aspecto de suas vidas pessoais influam sobre o exercício de sua função. Por fim, este funcionamento deverá ocorrer dentro de uma hierarquia de cargos, a qual estabelece a disciplina do quadro administrativo. Por fim, como exemplos desse tipo legal de dominação, podemos citar brevemente a estrutura moderna de Estado e seu quadro burocrático de funcionamento e a empresa capitalista privada, isto é, qualquer associação que conta com numerosos funcionários dispostos hierarquicamente com um contrato de submissão a essa estrutura superior, na qual repousa este funcionamento burocrático das relações de dominação de poder. A dominação tradicional é onde a autoridade é pura e simplesmente suportada pela existência de uma fidelidade tradicional. Sendo assim, o governante é o patriarca ou o senhor. Os dominados são os súditos e o funcionário é o servidor. O patriarcalismo é o tipo mais puro dessa dominação, prestando-se obediência à pessoa por respeito em virtude da tradição de uma dignidade pessoal que se julga sagrada. Todo o comando se prende intrinsecamente às normas tradicionais não legais, o que seria um tipo de lei moral. A criação de um novo direito é, em princípio, impossível em virtude das normas oriundas da tradição e que também é classificado por Weber como sendo uma dominação estável devido à solidez e estabilidade do meio social, que se acha sob a dependência direta e imediata do aprofundamento da tradição na consciência coletiva. Podemos exemplificar perfeitamente a dominação tradicional usando o modelo da família patriarcal no período de grande produção de açúcar do Brasil colonial, pois os senhores de engenho eram líderes patriarcais que tinham sob sua tutela a esposa, os filhos, os escravos da fazenda e os agregados da casa grande. Todas essas pessoas viviam na propriedade do senhor de engenho e respeitavam o poder dele por conta da ordem tradicional. Por fim, o terceiro e último tipo de dominação pura seria a dominação carismática, uma espécie de crença em supostas capacidades superiores apresentadas por determinado indivíduo. De que tipo seriam essas capacidades? Weber elenca exemplos como coragem, inteligência, supostos poderes sobrenaturais, de modo a acompanhar alguns exemplos ao longo da história. Interessante notar que o conceito de carisma empregado por Weber tem inspiração religiosa.
Afinal, no contexto da cristandade, o conceito de carisma nos remete aos dons conferidos pelo Espírito Santo aos cristãos. Na teoria weberiana, fortemente marcada pela perspectiva protestante, este conceito foi reinterpretado numa lógica sociológica como dons e carismas apresentados pelo próprio indivíduo. E é dessa maneira que Weber adota a dominação carismática como uma força revolucionária na história, porém marcada igualmente por sua instabilidade, porque ela depende da capacidade do líder em manter a sua aura carismática para com aquela comunidade que o colocou naquela condição de líder. A partir do momento que o líder perde a capacidade de reproduzir essa condição carismática junto àquele grupo, a sua legitimidade passa a entrar em declínio e o seu poder junto dele. A dominação carismática demanda ainda uma forma de organização específica a partir do líder, ou seja, ele não pode encaminhar as suas decisões, a sua organização única e exclusivamente a partir dele. Ele precisa de um grupo administrativo próprio, criado por ele, claro. Só que esse quadro administrativo não é formado com base em questões técnicas, profissionais ou então na posição social, não, mas sim formado na proximidade para com o líder, na identificação pessoal para com o líder, isto é, na proximidade para com o seu carisma, ou seja, um quadro administrativo formado a partir de laços de proximidade em relação ao líder. Nesse sentido, Weber elenca que a forma mais pura de dominação carismática se aproxima de um caráter autoritário e imperativo, tal qual nós observamos ao longo da história e, inclusive, em momentos bem recentes, se trouxermos à tona o século XX e os autoritarismos que tanto marcaram. Para amarrar essa questão, suscitamos alguns dos exemplos mobilizados pelo autor para dar compreensão aos sentidos de dominação carismática. Dentre esses exemplos, o autor elenca os profetas, com a sua oratória, os heróis das mitologias, através de seus atos de coragem e astúcia, que inspiraram outros indivíduos a seguir determinadas ações, e os que ele chama de demagogos, considerados correlatos às lideranças políticas modernas que se utilizariam dessa lógica de dominação carismática para arregimentar em torno de si forças mobilizadoras tais que tornassem possíveis a concretização de suas propostas políticas. Aqui temos algumas das referências que nortearam as nossas reflexões. Por fim, chegamos ao fim de nossa exposição neste breve seminário. Recapitulando então algumas questões, Weber, na sua teoria de dominação, estipula que haveriam três tipos puros de dominação legítima, assim entendidos enquanto puros, por só existirem isoladamente na área da teoria. Haveria a dominação legal, ligada à burocracia estatal como exercício de dominação, diretamente correlacionado ao modelo de Estado moderno. Nós teríamos a dominação tradicional, operacionalizada em virtude da crença na santidade das ordenações e nos poderes senhoriais existentes há muito tempo, tal qual a dominação patriarcal que ainda hoje se mantém muito forte. E por fim, a dominação carismática, ligada a uma determinada forma de organização a partir da dominação por parte do carisma apresentado por um determinado indivíduo, assim alçado à condição de líder por aqueles que optam por seguir e acreditar naquelas características carismáticas. Agradecemos a sua atenção e esperamos que nossas referências tenham sido compreendidas. Obrigado e boa noite.